Iniciando mais uma análise falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pela coluna do Fla, que é o único que eu vou utilizar hoje. Flamengo embarca nesta segunda-feira para jogo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Acho que o foco do Flamengo tem que estar nesse jogo contra o Atlético Mineiro, importantíssimo. O Flamengo não pode perder essa oportunidade de vencer esse jogo e ficar um passo de ser campeão. O Flamengo vencendo, aí depende do Palmeiras. O Palmeiras vencer, o Flamengo tem outro jogo para conseguir o título. Se não, o Palmeiras não vencendo, o Flamengo se saca campeão nessa rodada. Então o Flamengo, a viagem está marcada para período da tarde e o Flamengo tem que treinar hoje para definir o time, treinando pela manhã para definir o time que vai pro jogo hoje, vai pro jogo amanhã. Então o Flamengo tem que colocar os melhores, ver quem tem condição de jogo. Acho que é mais importante que ter um jogador, mesmo reserva, que esteja 100% do que entrar com um titular que não esteja 100%. Porque jogamos no sábado, 2 dias de descanso para jogar na terça, então eu não colocaria um jogador que esteja cansado, sentindo dor na perna, esteja no banco no segundo tempo, até pode entrar e jogar alguns minutos na reta final e mudar a cara do jogo. Prefiro jogar com um time mais retrancado, segurando embate para a reta final soltar os melhores jogadores em campo. Pelo menos é assim que eu penso. Vamos uma outra notícia aqui do Coluna do Fla. Brasileirão, Felipe Luiz define time titular para jogo do Flamengo versus Atlético Mineiro em treino desta segunda-feira. Então vamos ver se tem a possível escalação. O time, provável escalação segunda, coluna do Fla, vem com Rossi no gol, Royal ou Varela. Eu ia com Royal, pouparia um pouquinho Varela, jogou no domingo. Danilo e Léo Pereira, 2 jogadores que não tem reserva, e aqui estão a posição do João Vitor. Eu acho que ele não vai testar o João Vitor, eu acho que deve manter a dupla de zaga. Lateral esquerda aí do Lucas, Pucá, Saul, Luiz Araújo, Gonçalo Prata, Samuel Lino e o Alisson. O Alisson fez um bom jogo contra o Bragantino, entrou muito bem, mostrou jogadas interessantes, mostrou movimentação. Eu acho que seria uma boa equipe Prata e o Azani se revezando entre 9 e a organização da jogada, com o Luiz Araújo e Samuel Lino aberto. Acho que ficaria muito interessante essa movimentação. Vamos ver, acho que o treinamento de hoje vai testar isso. Tem a posição de começar com 9-9, que é o Juninho, que eu acho que também seria uma oportunidade como titular. Eu também poderia colocar o Tela Cruz fazendo um camisa 10, acho que o Tela Cruz como volante jogou ano passado, deu certo porque ele e o Arrascaeta estavam concorrendo espaço. Agora que o time ganhou uma cara, ganhou um corpo, acho que colocar ele como volante não está sendo a cara dele. Acho que está na hora de adiantar ele de novo, para ser como a seleção uruguaia faz, põe o Tela Cruz ou põe a Arrascaeta, faz eles reversar ali. Eu acho que seria interessante o Felipe Luiz pensar nessa hipótese de adiantar o Tela Cruz como camisa 10, para ser um substituto natural do Arrascaeta. Quando a Arrascaeta não puder jogar, ele joga. Eu acho que poderia testar, mas aí o que fala é o treinamento. Então, como eu não consigo acompanhar o treinamento, só o Felipe Luiz, ele sabe o melhor para o Flamengo. Vamos para mais notícia. Felipe Luiz tem atitude inusitada durante pergunta de jornalista na coletiva. Vamos ver essa matéria aí. É o que ele tá 3 soquinhos no negócio, na mesa. O jornalista perguntou
se o campo sintético poderia causar lesão. Vamos lá. Eu resumo, o jornalista estava elaborando uma pergunta sobre a possibilidade de Felipe Luiz mesclar o time contra o Atlético Mineiro na terça-feira por conta de chances de ter lesão. Ainda durante a fala do profissional, que abordou a possibilidade de ter o treinador perder 3 atletas para a final da Libertadores, o técnico ter 3 choquinhos na madeira. É isso aí, acho que ele tá na torcida, quer que o jogador esteja recuperado, ele tem que ter os melhores em campo, e o treino de hoje acho que vai ser fundamental para ele conseguir saber quais jogadores que estão com dor na coxa, que não vai precisar forçar, e o que estão descansados. Acho que o time que o Bruno do VAR colocou poderia estar muito certo, sim, com Rossi, Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Saul, Luiz Araújo, Prata, o Azean e Samuel Lino. Acho que ficaria interessante ter 2 pontas velozes para 1 contra 1, com Prata e o Azean fazendo movimentação de 9 ali, marcando o Azean mais colado com o Samuel Lino e o Gonzalo Prado mais colado com o Luiz Araújo. Já estaria movimentações ali no ataque interessante, e no segundo tempo você vem com Cebolinha, Arrascaeta e Carrascal colocando pressão no jogo, além do Bruno Henrique como 9. Acho que seria uma estratégia de jogo bem interessante se o Flamengo fizesse essa escalação, cobrando dos jogadores muita marcação, muita pressão na bola, podendo também colocar o Jorginho no segundo tempo. Acho que é algo que o Felipe Luiz deve estar pensando. Acho que acertou muito bem com o Fla nessa escalação, possível escalação do Flamengo contra o Atlético Mineiro. O time do Flamengo seria leve para chegar no ataque, com muita velocidade, muita habilidade. O Azean e Prata com Luiz Alves e Samuel Lino são jogadores com muito tibres, 1 contra 1 eles são muito bons. A questão, o Flamengo teria que marcar mais, apertar, fazer a marcação muito forte o tempo todo no primeiro tempo, evitar tomar gol, e no segundo tempo ter um time mais qualidade técnica, com Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha e Bruno Henrique. 5 substituições, 5 jogadores poderiam entrar no segundo tempo do Flamengo contra esse jogo Atlético Mineiro. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai pensar. O treinamento serve para isso, e o Flamengo precisa ganhar de jogo. O Flamengo não pode descartar esse jogo, que é importantíssimo. Se o Flamengo ganhar no jogo contra o CA, pode levar o título. Se caso o Flamengo perda e o Palmeiras vence, o Flamengo já começa a apertar. O Flamengo vai jogar com o CA, torcendo com uma derrota ou um empate, uma derrota do Palmeiras, e depois vai ter o Marília fora de casa. E Marília acho que não perdeu dentro de casa ainda. Então o Flamengo tem que vencer esse jogo do Atlético Mineiro, que é muito importante para o Flamengo dar um passo enorme ao título ou conquistar o título na terça-feira. O Flamengo tem que entrar com quem tem condição de jogo para fazer uma pressão forte, marcar firme, com muita marcação. Jogadores que têm intensidade na marcação, para que no segundo tempo o Flamengo consiga colocar os jogadores com nível técnico mais alto e resolver a partida. Mas o mais importante que o Flamengo tem que entrar nesse jogo é com jogadores que podem fazer uma marcação muito forte. Se não conseguir fazer o gol no primeiro tempo, com o segundo tempo com jogadores mais qualificados. Não quer dizer que esses jogadores são ruins. Esses jogadores que eu acabei de falar, Samuel Lino, 25 milhões de euros, o Alisson é uma promessa, Prata é um jogador de seleção, Luiz Araújo já resolveu vários jogos do Flamengo, é titular até o último jogo. Então o Flamengo vai com um excelente time. Pulgar e Saúde, não tem o que discutir. Royal, jogador de seleção brasileira, já foi de seleção brasileira. Ayrton Lucas já foi jogador de seleção brasileira. 2 zagueiros, Danilo e Léo Pereira, que são hoje os titulares do Flamengo até a volta do Léo Ortiz.
Vamos falar um pouquinho mais notícia. Coritiba é campeão e Marcos Braz, ex-Fla, sobe para a Série A com o Remo. Acho que o Marcos Braz mostra que é competente, conseguiu o acesso do Remo, um time tradicional, muito tradicional, e uma torcida muito apaixonada. Então, de parabéns por esse acesso, mostra que ele fez um bom trabalho no Flamengo, que está fazendo um bom trabalho no Remo. Vamos para mais notícias do Coluna do Fla. Atlético Mineiro tem 8 desfalques para jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão. Vamos ver quem são os destaques e desfalques do Atlético Mineiro. Igor Gomes está suspenso para o jogo em Belo Horizonte. Já Coelho, Lincoln, Júnior Santos, Caio Maia, Alan Franco, Guilherme Aranha e Patrick estão entregues ao departamento médico. Então, esse time do Atlético foi bem desfalcado, mas não quer dizer nada. O Fluminense está aí, jogou com também 7 desfalques contra o Palmeiras e conseguiu empate. Então, o Flamengo tem que lutar. Vai ser um jogo difícil, entrega, é clássico. O Atlético Mineiro precisando, como fala, dar uma resposta à sua torcida por não ganhar a Copa Sul-Americana. Então o Flamengo tem que jogar muito bem esse jogo contra o Atlético Mineiro, levando bem a sério, não entrar como entrou com o Fluminense, desligado no primeiro tempo, onde tomou 2 gols e não conseguiu empatar nem reverter para cá. Então o Flamengo tem ainda a memória fresca desse jogo contra o Fluminense para não se tá mal. Vamos para mais notícias. Felipe Luiz se derrete por reserva do Flamengo após atuação no Brasileirão. Gosto muito. Cebolinha atuou por quase 80 minutos no jogo contra o Red Bull Bragantino. Vamos ver o que o Felipe Luiz falou. Jogou muito bem, deu muita fluidez no ataque. Esse um contra um dele foi muito incisivo em cima do lateral direito, entendeu muito bem o momento de acelerar e não perder a bola. É um cara que chuta de fora da área, tem um bom cruzamento, então voltou a recuperar sensações como titular, porque vinha há tempo sem ser titular. Cebolinha fez uma grande partida, assim. Vejo agora determinante, o pênalti foi uma jogada dele. Então é um jogador que eu falei, Samuel Lino está inquieto, Cebolinha está em alta, depois Cebolinha vai estar inquieto e Samuel Lino vai estar em alta. É algo natural do futebol. Então agora é a vez do Cebolinha. Continuando aqui o que o Felipe Luiz falou, e eu gosto muito desse sentimento de conquista. Os jogadores conquistam lugar na equipe em cada treino, em cada jogo. E eu acredito que ele está muito feliz pela partida que ele fez. E essa fala dele é muito importante em cada treino, em cada jogo. Acho que os jogadores têm que concorrer e quando tem a oportunidade de entrar como titular, tem que dar seu máximo. Acho que os jogadores não pode sair do banco de reserva, Flamengo ganhando de 3-0 e achar que o jogo acabou. Tem que entrar, meter mais 3 gols e tentar ser titular. O Pedro, quando o Gabigol estava no Flamengo, o Gabigol é um dos artilheiros do Flamengo. Pedro saía do banco, fazia 1-2 gols, sempre entrava no jogo, fazia 2 gols. Essa competição é muito interessante. Quando o Gabigol foi para o banco, Pedro foi titular, o Gabigol não entrou com o mesmo empenho e acabou no final do ano saindo. Então essa disputa tem que ser uma disputa sadia e quem ganha com isso é o Flamengo. Outro jogador que também ele não elogiou, que o Flamengo fez na partidaça, foi o Everton Araújo, um garoto da base. Acho que tem tudo para ser um grande volante. Eu torço para que eles tenham a saída do Flamengo, consigam desenvolver seu futebol na Europa, porque o Flamengo cada vez vai trazer atletas de alto níveis e os jogadores serão abafados pela qualidade técnica dos jogadores que o Flamengo deve trazer. Mas eu acho que a próxima
janela do ano que vem, no meio do ano que vem, acho que são dois jogadores que o Flamengo deve negociar para ganhar o dinheiro e trazer jogadores mais experientes, mas creio que eles têm tudo para ter um futebol de alto nível. Isso aí eu acho que estão fazendo grande partida, mas eu torço para que eles encontrem um clube e desenvolvam o seu futebol, assim como o João Gomes, como o Vinícius Júnior e Paquetá são os grandes destaques da base do Flamengo que estão na Europa. Então é isso, para isso que eu torço. Aí no final da carreira eles retornam para o Flamengo para dar alegria à nação. Vamos para mais notícia. O Wesley faz golaço em jogo do campeonato italiano. Fez o vídeo, realmente fez um golaço. O Wesley é um excelente jogador, tá conseguindo seu destaque pela Roma. Isso aí é muito bem para o Flamengo, faz muito bom, porque começa a olhar para a base do Flamengo e vir aqui buscar jogador da base. O Flamengo cada vez consegue aumentar mais a venda dos seus jogadores da base. E o Flamengo também tem que trabalhar o empréstimo. Alguns jogadores não vão conseguir essa oportunidade, mas o Flamengo tem que prestar para que ele consiga desenvolver seu futebol em outro clube, ou o Flamengo traz ele de volta ou vende. Então o Flamengo também tem que trabalhar com buscar outra base. Esquecido de emprestar, se ele for bom, ele volta para o Flamengo, ou negociar ele com valor, que esses pequenos jogadores aí que saem do Flamengo faz que o Flamengo consiga ganhar dinheiro e trazer grandes jogadores. Vai poupar? Futebolista pizza sobre o time do Flamengo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Sinceramente, ainda não pensei no jogo do Atlético. Estou com o jogo do Patrocínio na preparação e a preparação do Patrocínio na cabeça. Mas a partir do domingo receber informações médicas como está o processo de recuperação e a saúde dos jogadores. A partir do domingo começar a tomar decisão, pois sempre há jogadores que você sabe bem que tem dificuldade de jogar 3 jogos na semana. É isso aí, acho que está com a cabeça bem tranquila. Essa entrevista tem o pós-jogo, mas ele está ciente que o Flamengo precisa do exame médico para colocar o jogador, e ele sabe muito bem que é um jogador que não pode jogar 3 jogos seguidos. Então que ele poupa e põe quem tem mais condição física para jogar esse jogo, e isso que é o mais importante. Jogador que entra e se tem ao máximo. Então entre os melhores em condição física e descansa quem deve descansar. Outro negócio que sabe interessante também colher do Fluminense para o foco do Palmeiras após ajudar o Flamengo. Eu acho sincero, o Palmeiras não fez a parte dele e o Fluminense foi ali disputar a partida, como o Flamengo vai disputar contra o Atlético Mineiro, como o Palmeiras vai disputar com o Grêmio, uma partida que vale muito e traz a imprensa junto ali para ver os jogadores. Se algum jogador quer trocar de clube, vai jogar o máximo para conseguir seu destaque e tentar outra equipe. Então o time que Flamengo e Palmeiras tem que jogar muito, principalmente o Flamengo, que precisa vencer para estar um passo desse título do Campeonato Brasileiro. Vamos para mais notícia. Rascaeta revela maior motivação para viver melhor temporada da carreira no Flamengo. Vamos ver o que ele falou. Não tem motivação maior do que jogar com essa camisa e representar da melhor forma. Todo ano a gente está brigando por coisa importante, mais um ano. É isso aí. Quem vive o Flamengo sabe disso. Importantíssimo essa visão do Arrascaeta, saber que todo ano também vai ser uma equipe forte, cada vez mais melhorar a equipe para conseguir o sucesso, conseguir os títulos. Então jogador que tem consciência do que é o Flamengo. Outra notícia do Flamengo: o Flamengo supera 1 milhão de ingressos vendidos como mandante no Brasileirão.
É importantíssimo essa marca que mostra que o Flamengo tem meios de fraturar, ganhar dinheiro para investir. Então eu acho que essa bilheteria aí é dinheiro para construir o estádio. Eu acho que é dinheiro que entra, que o Flamengo tem que guardar para construir o estádio. É dinheiro que o Flamengo tem que juntar para a construção do estádio. Esse de bilheteria, premiações de fase. Acho que o Flamengo tem que juntar esse dinheiro. Acho que do título lá do Flamengo está uma parte para os jogadores, mas o restante do Flamengo tem que juntar. E que se o Flamengo for juntando esse dinheiro, com certeza consegue construir o dinheiro sem vender nada do estádio. Então o Flamengo também tem essa questão de comprar o Maracanã. Vamos ver como vai ficar esses caminhos que abre o Flamengo em relação ao seu próprio estádio. Vamos para a última notícia. Felipe Luiz mantém calma e projeta o título do Brasileirão na próxima rodada. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro. Vamos ver o que ele falou. Não penso no que está em jogo. Penso simplesmente no que vai ser apresentado durante o jogo. E o nosso principal objetivo é vencer. Um adversário muito difícil. Um campo difícil. É verdade que tem que ter essa alegria, primeiro título da carreira, mas também tem a tristeza da eliminação da Copa do Brasil tem um pulo aqui. Tem também a tristeza da eliminação da Copa do Brasil nos pênaltis. É isso aí, acho que o Flamengo está conquistando aquilo que o Flamengo lutou esse ano. Copa do Brasil tem um vacilo, serviu de aprendizado, Copa você não pode poupar jogadores, você tem que entrar com time forte. Brasileirão tem como poupar, senão não vem se recupera os atletas. Então a Copa você tem que força mais. Por isso que eu tô achando no final da Libertadores, Léo Ortiz, Pedro deve ir pro jogo sim, mesmo que jogue 10 minutos, eles podem fazer a diferença nesse jogo na final da Libertadores. Então todos os jogadores têm que ir com força mão. Já o brasileiro você tem que calcular um pouco o cansaço. Por isso lá no início do ano eu falei, o Flamengo tem que montar duas equipes, um para jogar as Copas e o outro para jogar o brasileiro. E na reta final ali nas 10 últimas rodadas, como falou o Tite ano passado, que eu concordo com ele, você tá o split final, você põe os melhores e vai do jeito que tá, vai que vai, não tem como esconder, você vai com a sua força máxima. Então finalizo hoje a análise. Fala comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.